vida tão à toa. Boa noite! Vamos esperar o povo entrar. E a convidada entrar também. Então, vamos dar início às nossas lives do Vocação e Ação. Então, quem tiver dúvida, certo? Quem tiver dúvida, quem ainda acha que tá muito tarde para escolher uma carreira, quem ainda acha que tá velho ou novo demais para decidir alguma coisa, entra aí que a gente vai participar agora de um bate-papo com Jardita. Estou esperando ela entrar aqui para chamar ela. E vão entrando aí. Geisa, minha filha, cadê Jardita? Larissa! Obrigada! Bichinha perguntou a semana todinha. Aí, já tá começando. Fique ligadinha aí. Então, minha gente. O principal objetivo das lives é para saber qual é a real intenção da sua escolha de carreira, né? Então, como eu sempre falo, é tanta coisa, tanta informação bombardeada, tanta coisa que vem na nossa cabeça, que a gente acaba ficando preso em que caminho seguir, né? Então, se liga aí. Está quase, dona Jarlita. Quem conhece Jarlita já sabe do trabalho dela, né, da importância do trabalho dela nas organizações em que ela foi contratada, na missão de Jarlita, que é dentro da área de serviço social. Então, quem for da área de serviço social, fica aqui, certo? Absorva todo esse conteúdo, absorva todo esse conhecimento que ela tem, né, que ela vai compartilhar com a gente, que é uma coisa que ela não fez isso em canto nenhum. E estamos aqui. Deixa eu ver. Bora, Jarta! Quem quiser ir colocando aí suas dúvidas, pode colocar à vontade. Ah, e deixa eu me apresentar, né, minha gente? Eu sou Raquel Rocha, sou coach de carreira, somente coach, certo? Esqueçam minhas outras graduações, outras especializações. Então, eu sou coach. Então, isso é o que importa. Alguém falou coisa? Não. Ian, valeu, Ian. Jarlita entrou e vamos chamá-la. Cadê você? Vamos conversar com ela, nossa primeira participante do Vocação e Ação. Está entrando. Oi. Falei! Boa Olá, Jarlita! noite. Bem-vinda! Boa noite! Nada. Muito bem, Jarlita, se apresente. Primeiramente, quem é você? Qual Boa a sua noite, carreira? Qual a pessoal. sua área? Fala aí, tá liberada. Tiago! Podemos? Fala aí, Jarlita. Me conta aí Então, quando você era mais nova. Ah, primeiramente se apresente. Foi mal. tudo bem. Boa noite, pessoal. Eu sou Jarlita Valéria. Uma alegria participar desse projeto tão bacana da nossa amiga Raquel. Eu sou assistente social, né? E venho contribuir um pouquinho com essa discussão. Acho que é bem importante porque é um momento de potencializar, né, a reflexão dos nossos jovens para que eles escolham uma profissão que de fato tenha uma função social bacana, para que a gente fuja um pouco desses estigmas de profissões que têm um status social, elas são mais importantes. Nós temos diversas áreas que podem ser exploradas e o mais importante é ter sucesso na carreira e ter uma permanência no mercado, né? Ninguém vive só de imagem bonita, né, Raquel? Nós somos lindas. Estou ouvindo? Estou Vocês ouvindo, estão sim. ouvindo direitinho a Jarta e eu? Vocês podem botar um ok aí, por favor. Todo mundo está ouvindo? Tomara que estejam ouvindo. Jarlita, fale aí qual é a sua área de atuação.
Então, eu sou graduada em serviço social, né? Tenho uma especialização Maravilha. na área de gestão da política de assistência social, gestão de recursos humanos, com ênfase em gestão de pessoas, e mestrado em serviço social, né? Minha área de atuação é políticas públicas. Eu atuei por mais de 5 anos na área da assistência social e atualmente estou na área de educação básica, também como assistente social. E aí venho colecionando algumas experiências na área da pesquisa, também na docência, na, na área de graduação, pós-graduação, e cada dia é um desafio, cada dia um aprendizado novo, né? E isso vai nos engrandecendo enquanto profissionais. Ela é mestra, minha gente, ela é mestra. Classe. Diga aí, Jarlita, me conta, para a gente iniciar já, sugar, né, o seu conhecimento aqui para você compartilhar com a gente. Me fala aí de quando você era mais nova. Você queria ser o quê quando crescesse? Pois é, quando eu Essa era mais jovem, eu queria ser jornalista. Eu quase. amava assistir telejornal, gostava muito de ler jornal na nossa época, né, Raquel? Nós tínhamos esse hábito. Né, nós não tínhamos isso hoje. Então, hoje já está um pouco mais difícil. Então, felizmente, nós tínhamos, né, esse hábito. E eu achava muito massa quando começava o Jornal Nacional e eu ficava encantada com a forma como as pessoas, né, apresentavam o jornal. E olha que eu sempre fui muito tímida, mas eu queria ser jornalista, né? E quando nós terminamos o ensino médio, as opções de acesso ao ensino superior não são as mesmas que nós temos hoje. E eu ainda tentei o vestibular para comunicação social. Infelizmente, eu não consegui. E aí eu fui começando a perceber que eu tinha habilidade para a área de humanas, eu só precisava encontrar, né, uma área com a qual eu me identificasse e pudesse dar continuidade aos estudos, porque eu tinha certeza que eu queria acesso ao ensino superior, né, eu só não sabia como eu iria, em qual área eu iria adentrar. E aí, na nossa cidade, na época, as opções eram mínimas, né? E nós estávamos começando com um vestibular na UNEB para Direito, e eu tentei, não consegui. E, num outro momento, surgiu a opção de fazer serviço social. Então, eu meio que ingressei na graduação sem conhecer o curso. Eu entrei por não ficar parada. Eu queria exercitar a memória, eu queria buscar outras opções, para que, num outro momento, eu conseguisse ir para a faculdade de comunicação social e jornalismo, enfim. E eu me identifiquei muito com o curso, né? Me descobri, na verdade, dentro da área do serviço social, né? E fui aprimorando algumas habilidades que eu tinha no decorrer do curso. E, felizmente, antes da graduação, eu já estava meio que atuando na área, né? Tive opções maravilhosas de estágio, supervisores de estágio também maravilhosos, que foram me colocando no rumo profissional e fazendo com que eu me encontrasse e eu pudesse contribuir bastante com as áreas pelas quais eu passei na época. Então, a vontade, né, de seguir a carreira dentro desse serviço social foi já um processo, né, mútuo de crescimento, Isso. de identificação. Isso. Né? Você já tinha o perfil, disse, olha, eu já tinha o perfil disso aqui, eu nem sabia que esse tesouro estava aqui, né? Não sabia, não. Olha que lindo, gente. Vamos absorvendo, absorvendo. Então, as principais... Quer falar mais alguma coisa? Ainda dentro desse Continua, contexto? vamos bater papo. Então, vamos lá, bora bater papo. Só assim você paga a visita que você me deve. A gente faz a visita ao vivo, o Brasil todinho. Pois bem, vá para o caso. Quais as suas principais habilidades que você possuía antes da escolha de serviço social? E quais as que foram mais desenvolvidas dentro da área? Primeiro, que eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre gostei muito de ler, de pesquisar. Segundo, que eu sempre tentei, não sei se eu consegui, né? Organizar muito os meus escritos, as minhas ideias, também gostava muito de escrever.
e sempre me engajava com algum projeto, alguma coisa na escola, né? Eu nunca fui uma estudante de ficar parada no fundo da sala ou em qualquer outra parte, observando. Eu sempre fui ativa dentro da sala de aula. Então, assim, eu sempre era muito questionadora. Eu me chateava quando tinha que fazer prova, quando tinha que estudar, porque para mim aquilo era obrigação. O que me dava prazer era estudar por vontade própria. Então, eu amava fazer trabalho, eu amava fazer pesquisa, me envolver em qualquer Era uma da atividade, SDF. se, Aquela... fora de sala, enfim, qualquer coisa mais divertida para mim era muito interessante, porque era um Rodou, rodou. espinho, né, Volte, Jarlita, volte. mobilizar um pouco as e sempre do meu jeitinho, bem tímida, bem quietinha, eu, né, bem retraída, mas nesses momentos eu percebia que eu me soltava um pouco mais, eu conseguia me interagir mais com o grupo e muitas vezes eu conseguia que o trabalho fosse bem feito porque eu envolvia as pessoas que estavam comigo. Então, era meio que o que a gente chama hoje de liderança, não sei naquela época se eu era líder, mas eu conseguia me organizar com os meus colegas para que o trabalho acontecesse bacana e sempre dava Saísse. certo, né? E na faculdade também foi assim. Então, quando eu consegui, né, adentrar a graduação, nós passávamos por um momento bem desafiador no país, que era a implantação da educação à distância. E aí, como eu falei, Um na nossa cidade, preconceito, né? isso, nós não Ah, tínhamos não muitas, presta, não é a isso, mesma coisa. nós não tínhamos muitas opções, né? E nós sabemos que estudar fora requer um custo, né, muito Poxa, grande. poxa. E minha família não podia me manter lá fora. A gente sempre teve o necessário para ter dignidade, mas eu sabia que seria um pouco mais difícil, então eu tinha que agarrar as oportunidades que fossem mais viáveis por aqui, né? Então, assim, naquele momento, na área do serviço social, existia uma discussão muito grande, um embate muito grande dos conselhos da categoria, né? Da não aceitação da modalidade, vários rebatimentos, e eu fazia questão de participar das discussões, em encontros estudantis, em seminários na própria faculdade. Eu não sabia nem o que era que eu estava fazendo ali, mas eu queria estar presente, porque eu queria entender o que estava acontecendo, né? Até para Certíssimo. estágio, foi bem delicado, porque nós não tínhamos ainda na cidade uma informação de como era, né, supervisão de estágio nessa modalidade. E muitos profissionais que já tinham uma experiência, que, né, anos já na área, não tinham uma aceitação muito bacana do estudante que era da educação à distância. Então, toda a minha formação, né, foi essa quebra de paradigmas. Então, a gente precisava provar que nós estávamos buscando uma formação de qualidade, mesmo com todas as dificuldades que existiam naquela época, mesmo com todos os rebatimentos, e mais do Quebrar a que crença, né? isso, e mais do que isso, como um profissional, porque a faculdade ia acabar, a gente precisava trabalhar, né? Então, foram 4 anos de muitos desafios, e aí nós conseguimos vencer, e como eu falei no início, felizmente, antes de terminar a graduação, eu estava já no campo de estágio e consegui ir desenvolvendo outras habilidades, né? Onde eu vi a minha habilidade maior por pesquisa, por escrever, né? Me envolvi logo na área de projetos sociais. Aprimorando, Isso. né, a Eu habilidade estagiei escrita. em instituições não governamentais, né? E posteriormente surgiu a política pública na gestão pública municipal. E aí já formada, né? Ainda com experiência muito pequena, mas também nessa área de projetos. E assim, para mim foi uma escola, agradeço muito a oportunidade, porque foi o momento que eu tive o contato, né, com a dimensão da política pública, a importância que ela tem para a sociedade, e mais ainda, a dinâmica que é a política pública. Então, foi numa época que a assistência social estava em expansão.
implantação de vários serviços, programas, projetos. Foi um boom de contratação de profissionais, né? Então, não só eu, mas eu tive a grata satisfação de atuar junto com outros colegas, que foram meus colegas de graduação, e também com pessoas que já tinham uma experiência, com quem eu pude aprender bastante, né? E assim, a vontade de aprender, mas a humildade. Eu não sei tudo, cada dia é algo novo a se aprender, mas que também eu poderia contribuir. Então, o que tinha de atividade, de seminário, de encontro de fórum, qualquer coisa de discussão que pudesse aprimorar meus conhecimentos, eu sempre fazia questão de participar, né? E Aí ativamente eu me também, lembrei, então, e só ativamente para no dar campo uma de ênfase, trabalho, ah, que foi a intenção por trás da sua escolha, né? Você se importou, exato, né? Daquela história, está em expansão, eu preciso saber mais, o que é que tem de novo, o que é que eu posso melhorar, né? Diante do cenário. exatamente, É isso que eu sempre falo, a exatamente, intenção. Ah, termina. exatamente. Isso eu acredito Entendi. que o profissional ele precisa entender onde ele está, né? Qual é o campo de trabalho que ele pode explorar, quais conhecimentos ele pode adquirir para incrementar a sua atuação profissional. Né? Tem até umas dicas aqui, mas a gente vai conversando para não entregar o jogo agora. Forma importante. Bora lá. Então, eu acho que você já respondeu a próxima pergunta, né? Como foi surgindo as Hum, oportunidades, né? Você criou ou elas apareceram? Eu acho que você já respondeu. elas foram aparecendo conforme eu fui tendo a ousadia de procurar, né? Porque muitas vezes surgia um espaço de discussão coletiva, um seminário, um encontro, qualquer coisa, e eu ia participar. Eu não sabia nem o que era que estava discutindo lá, mas eu queria aprender. Por favor. Então, de estar nesses espaços, eu comecei a conhecer pessoas. E as pessoas foram tendo meu interesse em participar, meu interesse em conhecer mais da área, e começaram a dialogar. E aí, cada momento desses, para mim, era muito enriquecedor. A vida toda eu andava com a agenda embaixo do braço e uma canetinha onde eu via qualquer informação, eu ia anotando, né? Eu tinha muito cuidado, até na graduação, quando eu ia fazer os meus trabalhos, de fazer uma pesquisa, né, bacana, em fontes confiáveis, eu sempre queria algo mais, eu sempre queria o porquê das coisas, né? E isso ajudou muito. Então, as oportunidades eram muito assim, de tantas pessoas me veem nos espaços, surgia um convite para participar de um outro evento, ou para uma atividade voluntária ou para uma discussão, né? A academia me ajudou muito também, né? Como eu falei, eu tive uma experiência na docência, estou reiniciando agora, mas era muito assim, vai ter um seminário na faculdade e o pessoal te convidou para participar. Eu ia, porque eu acho que quanto mais a gente divide aquilo que a gente vai aprendendo, o Troca, conhecimento ele se né? amplia, é uma troca, exatamente, né? E eu valorizo muito o processo de formação porque são momentos diferentes. Com certeza o que eu aprendi já está um tanto ultrapassado. Se eu não buscar me atualizar, eu não vou conseguir, né, permanecer no mercado. A palavra é É essa. aquela história já, que todo mundo diz, eu parei de estudar, né? Quando terminar os estudos. Porque para mim não Isso, existe isso, de quando isso, terminar os estudos. Que é isso? Aí isso. parou Para de onde eu terminar. vou, né? Então, Não, quando terminar os estudos. Não, eu já terminei a faculdade, parei de estudar. Oxê, como é que esse negócio aí? Aí é não, importar, né? Se eu nunca quis importar. parar. Para mim, a entrada na faculdade, né, seria justamente uma oportunidade de conhecer novos horizontes. Sempre gostei muito de viajar, então para mim ia ser uma oportunidade Oh, de meu Deus. viajar, de Ó, conhecer seminário, pessoas novas. eu vou perder Né? cocada. Vai ter um evento em Uhum. tal lugar, se eu tivesse condição de ir, eu iria. E se eu não tivesse, eu buscava as possibilidades. Não era sempre que eu conseguia, obviamente, mas eu tentava. Eu conheço uma pessoa que ela vendia cocada exclusivamente para participar dos seminários.
Aí só Então, essas muito cocadas na bacana. faculdade, eu tô vendendo, que é a poupança. Vou tirar o seminário, eu vou para não sei o que, Rio Grande do Sul, eu sei que eu rodou o país todo Então, eu não rodei o país vendendo todo cocada. ainda não, mas pretendo. Mas já andei Amiga, tá muito. quase lá, né, já. É, Ah, já deixa eu caminhei um dar um pouquinho. salve aqui. Eu e Jarta, né, a gente estudou o ensino médio juntas. Não Cala a tivemos boca, essa não diz a nossa idade, oportunidade. não. Tô Então, assim, saindo da não. faculdade agora, 18 anos. Então, quando tinha aquele encontrozinho, né, dos colegas, a gente ia marcar alguma coisa, a Jarta estava nesse processo de aprendizagem. Ah, Uhum, Jarta não tem tempo para nada, não. Ah, nem chame Jarta, já não tá tempo. Aí primeiro ele, pois ah, é. teve menino, não presta para nada, não. Nem Eu Jarta sofri também não. bullying. Gente, o bullying dos amigos. Tá vendo? Decidindo mudar sua vida. Então, Pois é. continuando aqui para o Instagram não cortar a gente, certo? Então, qual a sua realidade hoje e como era há 6 anos atrás? Como é que você Isso. equipara o ontem e o hoje? Numa escala de 1 a Pois é. 10? Tá 6 anos melhor? atrás, eu estava no desafio de cursar um mestrado numa Ui, universidade pública federal, de trabalhar na, na gestão pública municipal, né? E de estar na docência como tutora na graduação EAD. Então, eu acumulava essas três áreas, né? Essas três labutas, digamos assim. Né? E eu sempre digo assim, foi um tempo muito difícil, mas foi um tempo feliz, porque foi entender que eu conseguia, né? Teve uma coisinha que eu não falei quando a gente começou a conversar. Quando eu passei no processo seletivo para a faculdade, eu tive, inclusive, pessoas da minha família que desacreditaram, porque também não conheciam a modalidade e diziam assim, que quem ia para a EAD não tinha competência de passar numa universidade pública. E na isso. nossa época, universidade pública era o top do top do top. Até porque não existia a quantidade de universidades privadas que nós temos hoje, É né? que hoje tem. Na nossa cidade, menos ainda. Isso tem mais ou menos 15 anos. Mais ou menos 15 anos. Então, eu precisava provar para mim mesma que eu era capaz. E quando eu provava para mim mesma, eu mostrava para as pessoas que o meu esforço estava valendo a pena. Então, eu saí lá de uma graduação Pagar. EAD, né, desacreditada por muitos, e, poxa, passou na seleção de um mestrado numa federal. A gente sabe que Não pode, não existe isso. Não a pode. universidade pública é um mundo de discussão, né? E, assim, na época da turma, eu era a única aluna egressa da educação à distância, né? Numa Olha. turma em que Não, todas as minhas colegas eram uma turma só de mulheres. Éramos 12 e todas elas eram egressas da modalidade presencial, né? E que em nenhum momento eu fui desrespeitada, em nenhum momento eu deixei de participar da dinâmica e de aprender, muito pelo contrário. Né? Então a gente meio que virou família. E imagina, eu estudava em Sergipe, morando na Bahia, eu vivia na corre, estrada, corre. para lá e para cá toda semana. E eu digo a você, se não fosse o respeito e o carinho que eu tive de colegas, de professores, de familiares, tinha sido muito mais difícil. Então, assim, quando eu entrava no ônibus, eu dizia, é uma outra realidade, eu quero algo diferente para a minha vida. E se eu não lutar, ninguém vai fazer isso por mim. Então, em meio ao cansaço, em meio a todas as dificuldades, eu consegui, né? Fiz um trabalho bem bacana. Na época, eu fiz um estudo sobre a formação profissional e o mercado de trabalho, serviço social aqui em Paulo Afonso, né? Fizemos uma pesquisa de campo muito bacana. E aí, se eu já gostava de pesquisa, me apaixonei mais ainda. Porque eu fiz questão de realizar uma pesquisa de campo, de fazer análise de dados, né? E no dia da minha defesa, a minha orientadora, ela disse, eu tinha certeza que você não ia conseguir, porque mesmo com tanta vontade, o cansaço me impedia, a dinâmica do dia a dia me impedia, eu precisava trabalhar, né? Eu tinha uma série de outras coisas para fazer, e assim,
Quando eu ouvi isso e eu vi o resultado que tinha sido o melhor que eu podia, eu não estava nem preocupada qual seria a minha nota na defesa. Para mim, o fato de estar concluindo já era o ápice da vitória. Porque eu sabia que a partir dali muitas outras oportunidades iam surgir, como surgiram. Né? Então, vai muito essa dinâmica de O mundo. reconhecimento, o reconhecimento do Exato, seu esforço. exato. Né? Então, As tudo valeu a pena. A oportunidades, dor, aquela dor, isso, valeu a pena. isso. As oportunidades, elas aparecem, mas a gente também precisa procurar. E engraçado que muitas vezes o foco era determinada ação. Quando eu menos imaginava, vinha algo muito melhor. Então, isso é uma alegria muito grande, né? Oi, Olha, agora vai dar tá certo. Tá vendo? Olha, tome na cara Oi. de vocês tudinho, não acreditou em mim. Tá vendo aí para vocês que não me convidaram para sair, agora eu posso. Sai, agora eu posso. Amiga rica, vamos ali. Jaica, eu ia até fazer uma pergunta que não estava aqui no escopo, mas eu vou adiantar aqui. Qual é a mensagem que você quer deixar agora? Né, que eu acho que você já deixou muitos starts, vamos dizer assim. Mas qual é a Um bocadinho mensagem de que você quer coisa, né? deixar para as pessoas? Então, Que, assim, hoje primeira em dia, né? coisa, que como a gente conversava mais cedo, né? Para quem está nos assistindo, essa live foi bem emocionante, porque muita informação e a gente querendo, né, fazer o melhor. E eu não tenho o hábito de aparecer nas redes sociais. Né? Eu mantenho Sai a da timidez caixinha, que o da povo diz, adolescente, saia da caixinha. mas eu precisei. Opa, não caia não. Uma reunião para, sei lá, meia dúzia de pessoas e fazer uma palestra para 100 pessoas. Imagine aí. Aí vem os cursos de oratória da vida, as técnicas que a gente vai aprendendo, né? E vai precisando se adaptar. Porque se eu lido com pessoas e eu não consigo dialogar com elas, o meu trabalho não vai ter nenhuma utilidade, né? Assim. Então, a mensagem é: o bom profissional, ele precisa estar se atualizando sempre, né? Eu ainda pretendo fazer um doutorado, porque eu acredito que é muito importante. Também respeito quem não tem vontade de fazer, mas não precisa ser uma outra pós-graduação, um curso de atualização, participar de algum evento. Isso oxigena as ideias, né? E faz com que a gente melhore enquanto profissional, enquanto pessoa também. Segunda coisa, busque aprimorar as suas habilidades conforme as suas possibilidades. Eu também comentava com você mais cedo, né? Há mais de 3 anos eu estou atuando na área da educação básica. E o nosso trabalho é com adolescentes, né? Crianças e adolescentes, acompanhando, dialogando sobre a escolha de uma profissão. E ainda tem muito aquela situação, o que eu quero ser e o que os meus pais, o que a minha família quer que eu seja, né? E é muito triste quando um jovem ele começa a fazer alguma coisa porque as outras pessoas querem. E aí, se ele se encontrou na área, ótimo. Do contrário, ele vai ser um péssimo profissional, porque ele não faz aquilo por desejo, por amor, ele vai fazer por obrigação. Então, faça algo que te traga felicidade, porque não tem coisa pior do que você acordar todas as manhãs e dizer: eita, já tenho que ir para aquele trabalho horrível. Não existe. Então, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, pode ser segunda, terça, quarta, o cansaço que for. A gente vai se cansar, obviamente, porque é ser humano, mas existe um prazer, né, em fazer o que a gente gosta. É o combustível, né? Levantar. É o combustível, exatamente. Hoje eu atuo no Colégio 7 de Setembro, aqui na cidade de Paulo Afonso, né? Eu respondo pelo serviço social escolar. É uma dinâmica muito diferente do que eu vivenciei na política de assistência social, mas é muito desafiador. E uma outra dica, né? Nós precisamos diariamente mostrar a importância do nosso trabalho, principalmente quando nós trabalhamos com
uma equipe multidisciplinar. Então, o respeito ao fazer do outro colega e mostrar que o nosso trabalho é importante para um resultado que nós almejamos. Então, é muito bacana quando eu preciso discutir com os meus colegas de profissão a resolução de qualquer situação e eu sou respeitada. Né? Eu acredito que isso é muito o que a gente vai plantando, o respeito enquanto pessoa, enquanto profissional. Exatamente. E não são situações fáceis, né? Porque uma coisa, quem pensa que o serviço social vai atuar com situações fáceis, não entre nem na faculdade. É desafiador. Eu falo do serviço social que é minha vivência, mas todas as áreas têm suas especificidades. E se a gente não se posiciona, né, para entender o que acontece, qual é a nossa importância naquele espaço, as coisas não vão acontecer. E aí eu vou ser mais um profissional no mundo que na primeira oportunidade de trocar eu vou ser trocado. E eu acho que o desejo não é esse, né? Outra questão é você buscar conhecer as possibilidades mesmo de estudos e de trabalho na sua região, né? Hoje, os jovens eles têm a grata satisfação de estudarem nas suas cidades. Paulo Afonso, por exemplo, está se tornando um polo educacional, né? Vem expandindo, exatamente, para além das universidades presenciais, né? Nós temos aí a UNEB, a Facet, que agora é o Unirios, né? Virou centro universitário. E, assim, uma alegria muito grande, porque eu faço parte do grupo. Então, é como se você estivesse vendo uma criança crescer, né? Foi muito feliz a notícia. Nós estávamos participando do 8º Congresso Interdisciplinar, quando foi dada a notícia de que a Facet havia virado centro universitário, que agora se chama Unirios. Então, gente, isso é uma alegria muito grande para a nossa cidade. Quantos profissionais já se formaram lá, né? E na UNEB e tantas outras, e nas EADs, quantos profissionais muito bons já saíram de lá. Porque eu acredito que o que mede sua capacidade não é só a instituição onde você estuda, mas é a sua força de vontade. Eu conheço profissionais excelentes e profissionais que não são tão bons assim. E o perfil de cada um é construído por cada um. Pelo trabalho. Né? E é pelo trabalho que é reconhecido, né? Exatamente. Então não adianta comprar diploma. Exatamente. Outra dica é, as pessoas elas precisam parar de achar que guardar o que sabem é se manter no mercado, é se manter forte. Gente, não é. Profissional que não socializa o que sabe, ele vai ficando para trás. Primeiro, porque não tem coisa melhor do que você estar junto de pessoas que tenham humildade, né? Nós não sabemos nada. Todo dia é uma oportunidade de aprender. E quanto mais eu socializo com o outro, maior será a minha aprendizagem. Então, dividam o que vocês sabem. Não meçam esforços em discutir, estar em espaços coletivos, em participar de eventos na sua área de formação, seja ele qual for. E aí, muitas vezes, os estudantes reclamam assim, mas tudo é muito caro. Mas sempre tem um curso na internet. Sempre tem algo gratuito. Eu acho que meio que criou uma cultura, né, de reclamar. Então, já vem de casa, vamos dizer, vamos ter o exemplo de Paulo Afonso, né? Existe a cultura, mas aqui não tem nada. Aqui não dá para mim, porque essa cidade não tem nada. E fica lá, não move um dedo para mudar. Né? Não faz nada de inúmeros cursos no Google, não tem desculpa. Então, são muitos cursos que é de acesso para qualquer classe social. Exato. Então, é uma coisa assim, você tem que criar uma oportunidade, como você falou antes, né? Criou as oportunidades. Eu vou enfiar aí e ver o que é que dá. Se fosse para participar de todos os eventos que eu fico sabendo na cidade, de tudo que eu sou convidada, eu acho que eu ficava 24 horas no ar. Né? Porque além da minha atuação no colégio, eu também represento a instituição numa instância de controle social, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Que é muito bacana, né? E é uma ação social, né? É uma instância de controle social em que a gente delibera,
fiscaliza as políticas públicas para crianças e adolescentes e que é bem dinâmico, né? E nossa cidade, ela tem uma demanda muito grande de serviços e de necessidades também, mas é um campo amplo de discussão política, né, para a melhoria da política pública. A gente precisa articular o tempo todo com diversos agentes do poder público, da sociedade civil. O trabalho que dá, é muito bacana, né? E, além disso, estou iniciando uma experiência como professora articuladora na UNIT, do Polo aqui de Paulo Afonso, né? Eu já vivenciei outros momentos. Já está fazendo propaganda. É mais ou menos isso. Então, eu já tenho uma experiência, né, na docência, como eu falei, eu já fui tutora da Unopar, que foi onde eu me formei, fui tutora da Unisa, fui tutora da pós-graduação da Univasf, também é AD, e agora a UNIT, né, é uma outra experiência. Eu estava um tempinho afastada de sala de aula e confesso que eu já estava com saudades. Já atuei na abertura de curso de serviço social, já fiz pós-graduação presencial. Tem uma instituição que sempre nos convida para participar. Enfim, são experiências diversas, com públicos diversos, e se a gente só reclamar da dificuldade, as coisas não acontecem. Então, mais uma dica: pare de reclamar e comece a fazer o que você pode. Hoje eu estou muito cansada, não consigo. Exato. Hoje eu estou muito cansada, não consigo estudar. Hoje você está muito cansado, descanse. Amanhã você organiza uma horinha do seu dia, né? Porque eu tenho que trabalhar. Planejamento e, mais do que isso, boa vontade. Tudo que a gente faz com boa vontade dá certo, né? Então, é fácil a vida, não é fácil para ninguém. Eu converso sempre com os meus alunos lá no colégio, né? Eu digo que são os meus alunos, porque mesmo não estando em sala de aula, mas eu vivencio o processo educativo junto com eles. E a gente sempre conversa muito isso. Quem cria a oportunidade somos nós. Então, se o tempo todo eu estiver me pegando às dificuldades, aos impedimentos, eu não vou conseguir evoluir nunca, principalmente como pessoa, porque profissionalmente nós levamos o que nós somos enquanto pessoas, né? Então, se eu sou bem-humorada, eu vou levar isso para o meu trabalho. Se eu sou uma pessoa chata, eu vou levar também para o meu trabalho. Então, nós precisamos equilibrar. Imagina aí como é difícil você trabalhar com várias pessoas diferentes. Então, deve-se chegar ao meio termo, senão, né? E assim, para mim, a coisa mais linda que existe é o trabalho. Não falo do dinheiro. O dinheiro é necessidade, né? A gente vende o nosso trabalho para sobreviver. Mas é a socialização. É a graça que se tem de estar contribuindo para a melhoria de uma pessoa, da sociedade, estar sendo útil. Então, se o meu trabalho ele não tem um porquê, ele não precisa existir. Então, fica aí a dica. Procure algo que tenha utilidade, né? Todas as áreas, elas existem porque há uma necessidade. Há uma necessidade do mercado, né? E mais ainda, isso. E o que eu sempre digo, né? E aí eu também dizia para os meus alunos na graduação e na pós-graduação. Se o seu trabalho não servir ao outro, não precisa existir, né? Para que eu quero tanto conhecimento, tantos diplomas, tantas horas sem dormir estudando, né? Tantas dificuldades vencidas, se não for, né? Se não for para... Eu só tô... Para que eu quero tudo isso, se não for para melhorar a vida de outra pessoa? A vida do outro. A vida do outro, a vida da sociedade. O que a gente mais fala hoje, né? O que mais se discute é a forma como as pessoas se comportam, né? A gente está em um momento bem delicado no país, no cenário político, econômico, bem caótico. Mas pior ainda é o comportamento das pessoas. Porque se a gente fala que governo isso, que economia aquilo, cara, quem é que faz tudo isso? Somos nós, cidadãos. Então a gente precisa se empoderar do nosso direito de fazer diferente. E como é que a gente consegue isso? Estudando, fazendo a diferença na vida das pessoas. Sabe por quê?
Se não for dessa forma, a gente vai cair no senso comum. E aí escuta todas essas asneiras que O são círculo, ditas né? por Aí aí, vai. o Não muda. círculo vicioso da reclamação, da falta de interesse, da procrastinação, como vocês falam, né? E do insucesso. Porque quem não sai da sua zona de conforto não vai conseguir ir muito longe. E a É provocação tem que verdade. ser essa. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Porque quando eu me incomodo, eu vou evoluir. Então, a mentora que ela disse que não é zona de conforto, não, é zona de desconforto. Né? Que é isso, tá gostoso, mas no fundo você tá lá com um negócio de apunhalo. Isso, isso. Some, saia disso. Levante. Agora, para fechar aqui Levante. rapidinho, para eu não esquecer, Hum. ah, que eu não botei aqui na lista, não, mas seus pais, eles queriam o quê de você? Minha mãe disse que o sonho dela é ter uma filha doutora. Olha, tá meio É caminho andado. isso, as pessoas elas ainda projetam, né, profissões que são muito Como bem a sucedidas no projeção. mercado. Aí eu falo para minha mãe assim, mãe, a senhora vai ter uma filha doutora. Nada impede que eu faça um doutorado e seja doutora em serviço social. Né? Minha mãe é da área de saúde e eu tenho assim um grande respeito pela profissão que ela escolheu. Ela é muito feliz na profissão dela, mas eu também sou muito feliz na minha. Né? E a gente consegue conversar e, assim, eu agradeço primeiramente a Deus e tudo que eu sou hoje, enquanto pessoa, enquanto profissional, eu sou fruto do incentivo que os meus pais me deram. Eles nunca É a disseram base. isso não vai dar certo. Nunca, em momento nenhum. Sortuda. Eu, então, tudo que tinha para não dar certo, eles diziam vai dar certo. E isso foi me encorajando a superar os meus limites. Né? Então, ainda hoje, eu digo assim, eu sou Chega muito da vontade de chorar. ousada. Eu não aceito o não. Eu sou questionadora. Eu tenho que saber por que o não. E às vezes isso é muito difícil, porque né, São tem coisas que insistentes. Por independem que da nossa não? vontade, mas a gente precisa insistir. E em tudo, né? E hoje eles percebem assim como foi importante esse incentivo, né? Eles veem o quanto eu me esforço e os frutos que eu estou colhendo pelas escolhas profissionais que eu fiz. E eles externam também essa felicidade, né? Em Ai, que bom. em Aí é duas cada fofuras de coisinha mais fala. simples. Foi engraçado quando você me convidou para fazer essa live, né? Aí eu cheguei contando aqui, meus pais eles não são muito tecnológicos. E o que é isso? Eu fui Digitais. explicar. É, e assim, foi bem engraçado que minha mãe disse assim: Ah, é aqueles videozinhos que você fazia para o conselho? Porque nós tivemos uma demanda agora no Conselho de Direitos e para atingir mais o público-alvo, né, para divulgar mais as Interesses, né? ações, eu tive um colega lá no trabalho, vou marcar ele aí, é o Lucas. Lucas produz. Lucas está aí. Aliás, Rick produz. Eu não sei se ele está aqui, mas Ah, ele vai Rick. ouvir. Rick produz. Que Só vejo propaganda desse. ele é muito massa, assim, ele tem uma inteligência, uma criatividade que é absurda. E ele dizia assim: Ó, eu vou gravar uns vídeos seus, vai dar certo. Eu fiquei meio que famosinha, porque eu comecei a aparecer nas redes sociais, né? E eu nunca tinha feito nada nesse sentido, e ficou muito bacana. E aí eu explicando pra minha Deixou mãe, bem né? à Ó, vontade, né? isso. Aí assim, ó, vai ser bem semelhante ao que eu fazia lá, só que agora vai ser ao vivo, o Brasil todinho. E aí eu brincava com uma Famosa. colega lá, eu brincava com a colega do trabalho, né? E nos últimos meses nós fizemos uma atividade social e eu precisei fazer alguns stories para serem postados no site do colégio, entrevista, para o material de arquivo mesmo, de divulgação. E aí a colega dizia assim: será que agora não é a hora de você ser jornalista? Eu dizia: eu não sei se eu consigo mais me Tudo encontrar de nessa novo. área, né? Mas eu continuo achando muito bacana, muito mesmo. Eu não sei se eu tenho Quem sabe a coragem gente não faz um de canal. enfrentar outra graduação, né? Mas eu continuo admirando muito e assim, eu melhorei muito, mas eu não sou muito habilidosa com as aparições nas redes sociais, né? Tô aqui bem O quê? nervosa, enfim. O Mas quê? Que nem a gente parece. tem que evoluir, né? Senão daqui a pouco a gente não se comunica mais. Então o mundo é isso. Se a gente não se Mas é a primeira adaptar, coisa.
É a primeira coisa que eu digo, olha, vamos fazer uma Ah, live. Ai, não, Deus me livre, eu não gosto de aparecer. Eu disse, xixi, todo dia tu não vai para o trabalho, aparece junto, um monte de fez palestra para 100 pessoas. então, pois é. E aí uma outra coisa muito bacana é que assim, por mais que a gente não saiba, o nosso nome ele corre, né? As pessoas elas vão comentar e que os comentários sejam bons, porque em todo Nossa, lugar você vai encontrar algum comentário, eu conheci fulano, eu conheci ciclano e o perfil é esse, a responsabilidade é essa, ou a atuação é essa. Então assim, é muito bacana quando a gente chega num lugar e diz assim, eu já ouvi falar de você. O seu trabalho é bacana, né? Ou então eu escutei repercutiu. falar isso, eu escutei falar de você, você pode me apoiar nessa atividade, você pode me esclarecer essa informação. Então, gente, é ser útil, né? É materializar o seu trabalho no dia a dia. Isso eu acho que é o mais importante, Ah, né? minha filha, você é cheia de fã. Na prefeitura aqui tem um monte de fã meu. Meu pai diz, ai, já, ai, gosto tanto daquela menina. Foi, ele estudou com tu, não foi? Foi, pai. Pai Foi começou. muito Pai é bacana, seu fãzão de pai. já. Mas eu Ô, tenho Jarda, assim, conheci muita gente bacana, aprendi muito, eu sou muito grata. Foi uma escola para mim e eu sempre converso. Eu não teria uma atuação qualificada como eu tenho hoje, né, no espaço onde eu atuo, se eu não tivesse passado por essa experiência, porque era meio assim que sob pressão. A gente tinha que cumprir muito prazo, a gente dialogava com instâncias federais, né? Viajei meta, né? muito Meta a alta. trabalho, muitos eventos, muitas reuniões, e eu assim, eu sempre via como uma oportunidade. Ainda hoje, né? Sempre que surge algo, eu dificilmente vou me negar. Há momentos que vai ser o jeito, né? Mas eu tento não negar porque eu vejo como uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Porque ninguém precisa trabalhar 24 horas. Então, você saiu do seu ambiente, você já começa a ver outras oportunidades, você já começa a se perceber e tenta melhorar algo em você, né? E a vida é isso. Com certeza. Diga mais. Saber, olha, de cós salteado, saber as habilidades, ter o autoconhecimento, planejar e botar, tirar do papel, né? A Exatamente. ação. Tem que ir direto à sessão. Então, Jarta, vamos aí terminar, porque senão o Instagram derruba e não vai ficar gravado. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Jarta, quer deixar mais alguma mensagem? Agradecer pelo convite, né? Amizade tem dessas coisas. Não sabia nem o que era que eu ia dizer, mas me convidou e confiou que ia dar certo. Então, acho que está dando certo. Quem está Deu assistindo aí certo. vai dizer depois, né? Desejar boa sorte. Eu achei muito bacana o seu projeto, né? Eu já acompanho um pouco o seu trabalho e eu acho que é também um desafio, né? Mostrar a importância do seu trabalho. Mas, assim, parabéns Nesse pela cenário, né? iniciativa, nesse cenário, exatamente. Obrigada. Parabéns pela iniciativa, né? É, pelo tempo que nós nos conhecemos, sabemos o nosso potencial, né? E que dá para ir bem longe, então boa sorte mesmo. As próximas lives serão também maravilhosas. Eu espero ter contribuído, né? Eu sei que Com tem pessoas certeza. que têm uma Eu experiência acertei muito na mais primeira live. ampla, né? Mas Uhum. é a minha experiência e tem um valor muito grande para mim, né? Então, graças a Deus, estamos concluindo mais um desafio. A live deu certo. Tomara que eu tenha Mas é a falado primeira de direitinho. muitas. Já Mas tá muito bom, viu? Deixa obrigada de invenção. pela sua contribuição. Não, de jeito nenhum. Lascou-se. Então, muito obrigada E por sua também contribuição. espero ter contribuído para que os jovens que estão nos assistindo, eles escolham, né, com sabedoria o que eles desejam ser quando crescer. O que nos faz grande é o Ainda é amor tempo. que nós depositamos, né, no que nós fazemos. Então, nenhuma profissão, nem nenhum dinheiro, nada vai ser tão valioso quanto a minha satisfação pessoal de fazer aquilo que eu gosto. Eu acho que é isso. Então, gente, Certinho? façam com amor, né? Se importem. Façam com amor e se importem. Não é tão difícil, não. É Então, isso minha aí. gente, ó, beijão. Fiquem ligados nas próximas lives. Muito obrigada e até mais. E tchau! Valeu, Raquel. Beijo, beijo. Tchau! Tchau!